Se Deus viesse hoje procurar frutos em sua vida, ele encontraria? Essa pode parecer uma pergunta muito dura, mas ela também é extremamente bíblica. Lá em Lucas 13, Jesus ele conta sobre a história de uma figueira, que durante 3 anos ela não produziu nenhum fruto. Ela estava no lugar certo, no tempo certo, porém não estava cumprindo o seu propósito. E sabe o que isso revela? Você pode estar fazendo muitas coisas para Deus e ainda assim não estar dando fruto. Porque para dar fruto, você precisa estar enraizada em Deus. Deus, ele nunca nos comparou com árvores de enfeite. Ele sempre nos compara com árvores frutíferas, porque nós carregamos legado, nós carregamos semente e nós carregamos propósitos eternos. E antes de Deus trabalhar com as nossas mãos, com os dons e talentos que Ele nos deu, Ele primeiro trabalha em nosso coração. Eu sou a Gabi Tizone e se você quer entender por que a raiz, que é o seu coração, importa muito mais que a copa da sua árvore, que é aquilo que aparece, fica comigo nesse vídeo, porque essa resenha ela vai te confrontar, mas ela também vai restaurar a sua verdadeira essência. Em primeiro lugar, por que nós devemos ser mulheres enraizadas? Porque Deus e as próprias pessoas, elas têm olhado para as nossas vidas e buscado por frutos. Se você não estiver sendo quem Deus te chamou para ser e permanecendo nele, você não poderá fazer nada para o Senhor. Porque primeiro, antes de você fazer, você precisa ser e permanecer. Sabe que cumprir tarefas é bem diferente de revelar frutos. Aquilo que você faz no corpo de Cristo, seus dons e talentos, eles são muito importantes no reino de Deus, no corpo de Cristo. Mas é o seu caráter, é o seu comportamento, aquilo que você está sendo de fato por dentro, que são os verdadeiros frutos que o Senhor está procurando. É por isso que o nosso coração é tão importante para o Senhor, porque ele é como a raiz da nossa árvore. Essa raiz é que vai definir o estado da nossa árvore. Então, antes de nós nos tornarmos árvores grandes, frondosas, bonitas e cheias de frutos, nós precisamos primeiro ser mulheres enraizadas. Nós precisamos ser mulheres que vivem além das aparências, além da rede social, além daquelas respostas que a gente aprendeu a dar de que tá tudo bem. Sabe, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo e permanecermos nele. Agora, antes de nós nos tornarmos uma grande árvore, primeiro nós fomos uma semente. E quando a gente olha para uma semente, ela é tão pequena que a gente nem é capaz de enxergar o grande potencial que ela carrega. Assim também aconteceu conosco. Nós começamos bem pequenas. E é por isso que a gente não deve desprezar os pequenos começos, porque nós sabemos o grande potencial que nós temos em Deus e que nós temos muitos frutos para dar. Mas a gente não pode se esquecer que para uma semente ela liberar todo o seu potencial, primeiro ela precisa morrer. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, isso aconteceu. Nós morremos para a nossa velha maneira de viver, para nós agora vivermos a vida de Deus em nós. Em Jeremias 17:8, a palavra de Deus diz que nós devemos ser como árvores plantadas junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa árvore, ela não teme o calor, porque as suas folhas, elas estão sempre verdes. Ela também não fica ansiosa no tempo da seca. E ela nunca deixa de dar frutos. Existe aquela parte da árvore que ela aparece primeiro. É aquilo que todo mundo vê. Galhos enormes, folhas verdes. Isso representa as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus. Mas existe também aquela parte que ninguém vê, que é o nosso coração, é o nosso interior, que são as nossas raízes. E essa parte que ninguém vê também requer cuidados, também precisa ser cuidada. E é sobre isso que nós estamos falando nesse vídeo. Todas nós desejamos frutificar, não é verdade?
Frutificar é importante que a gente aprenda que tem a ver com a gente manifestar o caráter de Deus nessa terra. Tem a ver com a gente ser como Cristo foi nessa terra. Tem a ver com aquilo que nós estamos sendo de fato, e não somente com aquilo que nós estamos fazendo. Então, não vai adiantar você apresentar muitas folhas para camuflar a ausência de frutos. Você foi criada para frutificar. E frutificar não é algo que a gente vai conseguir fazer por conta própria, na força do nosso braço. João 15,4 diz que nenhum ramo ele pode dar fruto por si mesmo. E nós também não poderemos dar frutos se nós não permanecermos em Cristo. A forma de nós permanecermos em Cristo é seguindo as orientações da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por exemplo, pessoas vão querer nos guiar, nossas emoções vão querer nos guiar, a vontade da nossa carne vai querer nos guiar, as experiências que a gente já teve no passado, elas vão querer nos guiar, mas nós precisamos confiar na palavra de Deus, porque ela é o nosso guia seguro. Agora, como que eu sei qual é a identidade de uma árvore? Qual é a identidade de uma pessoa? Olhando para os frutos dela. Frutos bons vão revelar uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem um caráter aprovado por Deus. Frutos podres vão revelar uma pessoa carnal, que ela anda fazendo aquilo que é a vontade da carne. Ela anda praticando as obras da carne, ciúme, inveja, contenda, inimizades e por aí vai. Agora eu queria que você pensasse nos frutos que você está produzindo. Mas seja sincera com você mesma. E se você percebe que você precisa de uma transformação genuína, você pode contar com o Espírito Santo, que habita dentro de você. Ele vai te guiar para essa transformação genuína de caráter e também de mentalidade. E permanecer com esse coração conectado à palavra de Deus, permanecer manifestando o caráter de Cristo, fará com que as nossas raízes, elas se aprofundem cada vez mais. E com raízes profundas, nós seremos capazes de sustentar o grande propósito que Deus já planejou para nós. Se você deseja realizar grandes coisas para o Senhor e Ele de fato tem um propósito muito grande para a sua vida, mas para você poder realizar tudo isso, você vai precisar ter um fundamento muito forte. E como que a gente adquire esse fundamento forte no Senhor? Praticando a palavra, tendo experiências com o Senhor e adquirindo maturidade. Agora eu quero que você analise mesmo, onde é que estão as suas raízes? Onde é que está o seu coração? Quando a gente olha para a parábola do semeador, nós vemos que a semente da palavra, ela caiu em diferentes solos. E nós podemos ver também o que aconteceu com cada uma dessas sementes. E é bem interessante essa parte, porque a autora, ela compara os solos que estão lá registrados na palavra com aspectos diferentes de nós mesmos. A semente que caiu à beira do caminho, a autora, ela comparou com o terreno das nossas emoções. Sabe que a beira do caminho não é um lugar para se plantar nada. É um lugar de passagem, é um lugar onde as pessoas elas estão pisando o tempo inteiro. Então não é um lugar apropriado e protegido para uma semente se desenvolver. É por isso que nós não devemos viver por aquilo que nós estamos sentindo. Esse é um terreno frágil, é um terreno inconstante, que não nos levará a lugar algum. Então, se você não aprender a controlar as suas emoções, a semente da palavra, infelizmente, ela será roubada de você. A semente que caiu sobre pedras, nós podemos comparar com o terreno da nossa mente.
Porém, se a pessoa ela está com a mente dela cauterizada, se ela não sabe mais discernir o que é o certo e o que é errado, se já existem fortalezas, sofismas nessa mente, sofismas é uma mentira que a nossa mente ela tem como verdade. A gente acredita que aquilo é uma verdade, mas não é. Então, se a semente da palavra ela cai numa mente assim, que está cauterizada ou que já tem fortalezas nessa mente, a semente da palavra ela não poderá frutificar, ela não poderá se desenvolver nesse lugar. Agora, a palavra de Deus diz o quê? Que nós temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos agir segundo a nossa mente de Cristo. Agora, o inimigo, ele sempre vai nos bombardear com pensamentos errados sobre pessoas, com incredulidade, para que a palavra não se aprofunde em nós, para que a palavra de Deus não encontre lugar em nós. É por isso que a palavra de Deus também traz instruções para aquilo que nós devemos pensar. Ela diz: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A semente que caiu sobre os espinhos, nós podemos comparar com a vontade da nossa carne. A pessoa que ela vive tentando satisfazer a vontade da carne dela, que ela vive em busca de prazer, ela vive realizando os desejos da carne dela, quando a palavra chega, ela é sufocada. Agora, viver segundo os desejos da sua carne é um caminho que só vai te levar à autodestruição. Por isso, minha irmã, não permita que a vontade da sua carne sufoque a sua vida com Deus. Mortifique a sua carne, para que você possa viver agradando a Deus. Agora, a semente que caiu em boa terra, nós podemos comparar com o bom solo do nosso coração. O nosso coração, ele foi regenerado em Cristo. O nosso coração é um lugar onde o Espírito Santo habita. Então, esse é o lugar adequado, apropriado para a semente da palavra nascer, crescer e desenvolver seu pleno potencial. Agora, eu quero ler um versículo com você. Ele está lá em Salmo 1, versículo 3, e diz assim: o homem bem-aventurado é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem que anda com Deus, que recebe a palavra e que pratica a palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada junto às águas. Ele é bem nutrido pela palavra de Deus, ele segue aquilo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que as folhas dele são verdes, ou seja, ele tem um comportamento condizente com aquilo que ele crê e ele também serve com excelência no corpo de Cristo. E a Bíblia também fala que ele dá fruto no tempo certo, ou seja, ele manifesta o caráter de Cristo e tudo que ele faz é bem sucedido, tudo que ele faz prospera, ele prospera em todas as áreas. Agora, todas as árvores frutíferas, assim como as pessoas, elas deveriam frutificar, mas nem sempre ocorre assim. Existe a síndrome da disfuncionalidade. Lá em Lucas 13, nós podemos ver uma figueira, que ela foi plantada em meio a videiras férteis. Porém, essa figueira, ela não produzia frutos. E existem muitas pessoas assim também. Pessoas disfuncionais, elas não apresentam frutos, elas também não apresentam um caráter ajustado, nem sonhos realizados. E a gente percebe que o problema ali não era o solo, porque basta você olhar ao lado, haviam videiras férteis. Então, por que que aquela figueira ela deixou de dar fruto? Por que aquela figueira ela se tornou disfuncional? Como que a vida de uma pessoa se torna
disfuncional. A primeira coisa que pode tornar uma pessoa disfuncional é ela não saber quem ela é em Cristo. Ela não conhecer a sua verdadeira identidade, aquilo que representa a verdadeira essência dela. Um outro ponto também é ela sempre querer corresponder à expectativa de outras pessoas. Então, quando você o tempo inteiro está querendo agradar a outras pessoas, vai chegar um momento que você não vai ser você mesma. Porque para corresponder à expectativa de outra pessoa, você vai ter que fazer aquilo que agrada a outra pessoa. E muitas vezes isso não é algo que te representa. Muitas vezes isso não será algo que vai fazer com que você esteja sendo você mesma. Uma outra questão também é você querer se comparar com outra pessoa. Porque quando você se compara com outra pessoa, quando você começa a admirar mais o que outra pessoa é, em detrimento daquilo que você começa a querer ser como outra pessoa é. Você começa a desejar os dons e os talentos dessa outra pessoa, fazer o que ela faz. E tudo isso vai descaracterizando aquilo que Deus fez você para ser. Você é a única. Então, existe algo da parte de Deus unicamente para você realizar. E aí, quando você começa a querer ser como outra pessoa é, fazer aquilo que outra pessoa faz, você se descaracteriza. Você deixa de ser quem você é. E a outra questão também é você não seguir o plano personalizado de Deus para você. Então, antes de cada uma de nós sermos formadas em Deus, Deus criou um plano personalizado, um plano específico para cada um de nós. Então, quando a gente não segue esse plano, quando a gente segue outro plano, a gente está gastando energia e tempo com aquilo que Deus não planejou para nós. E tudo isso nos torna uma pessoa disfuncional. Uma pessoa que ela não é aquilo que Deus planejou para ela ser e ela também não faz aquilo que Deus planejou para ela fazer. Lá na parábola de Juízes 9, a Bíblia ela descreve 4 tipos de árvores: a oliveira, a figueira, a videira e o espinheiro. Cada uma dessas árvores, elas têm características completamente diferentes, assim como nós mulheres. E essas árvores, elas foram convidadas para reinar sobre as outras árvores. E aí nós vamos ver um pouco sobre as características de cada uma delas e o que elas responderam sobre essa proposta de reinar sobre todas as árvores. A mulher oliveira, ela é uma mulher muito nobre e ela é cheia de fé e esperança. Longe de ter uma vida perfeita, mas ela sempre foi aperfeiçoada pelas pressões e pelas dificuldades que ela passou na vida por causa do óleo que ela produz. E ela nunca fica choramingando pelos cantos, muito pelo contrário. Ela sempre tem uma palavra encorajadora, uma palavra que traz luz e cura para as pessoas que andam com ela. E mesmo sendo essa árvore tão madura, ela recusou esse papel de reinar sobre todas as árvores. Ela não quis abandonar o propósito para o qual ela foi criada para poder reinar sobre as árvores. A mulher figueira, a maior característica dela é a doçura no falar. Ela sempre está presente, nos momentos bons e nos momentos ruins. Essa é uma árvore muito acolhedora. Ela é muito acolhedora e ela nunca desiste das pessoas. Ela sempre tem uma palavra doce para poder dar para as pessoas. E o engraçado é que essa é uma árvore que ela frutifica no verão. Porém, mesmo quando o seu fruto, o figo, ele está sequinho lá no inverno, ainda assim as pessoas podem consumir do seu fruto, porque ele continua doce e nutritivo. Assim também são as palavras da mulher figueira. Ela sempre tem uma palavra sábia para dar. E às vezes pode ser que você não entenda naquele momento. Às vezes aquela palavra, ela vai fazer muito sentido na próxima estação. Essa árvore, a figueira, ela também se recusou a reinar sobre todas as árvores. Ela decidiu continuar cumprindo seu papel de produzir os figos.
A mulher videira, ela é a alegria do ambiente. Ela é uma mulher sempre para cima. Ela é uma mulher intensa demais. E aonde ela chega, o ambiente se torna alegre, o ambiente se torna divertido, descontraído, se torna leve. Essa é uma característica muito forte da mulher videira. E o que ela precisa tomar muito cuidado é não deixar com que as pessoas tirem essa alegria que ela tem. E ela precisa tomar cuidado para que as pessoas não queiram fazer com que ela deixe de ser intensa demais, que é uma das principais características que ela tem. A videira, porém, ela tem um pouco de dificuldade para lidar com autoridades. Por isso que ela precisa ter pessoas sábias sobre a vida dela para conduzir o crescimento dela. É por isso que existe a treliça na videira, que é um suporte de madeira para poder guiar o crescimento da videira, para ela não crescer de qualquer maneira, para ela não crescer sem um direcionamento, porque ela precisa desse direcionamento. E a videira, ela também se recusou a reinar sobre todas as outras aves. Ela decidiu continuar cumprindo seu papel. Agora, o espinheiro foi o único que aceitou o convite para reinar sobre todas as árvores. Lá em Juízes 9, no versículo 15, está escrito: o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. A mulher espinheiro, ela não dá fruto. Ela só fere e mata. Ela fere para se proteger. E ela machuca quem toca nela. Essa mulher espinheiro, ela não leva desaforo para casa. E ela tem sempre uma palavra de crítica, porque as suas palavras são como os espinhos do espinheiro. Ela é inconveniente e ela tem sempre uma palavra errada no tempo errado. A gente pode observar a mulher espinheiro na mãe dominadora, na esposa mandona, na amiga manipuladora. A mulher espinheiro, ela nunca está disponível para servir, mas ela sempre deseja ser servida. E se as pessoas não fazem aquilo que ela quer, ela acaba com a festa. Ela tem a capacidade de detonar o ambiente onde ela está. E sabe que nós não podemos ser como essa árvore. Muito pelo contrário, nós devemos evitá-la. E ao falar sobre esse assunto, eu não quero que você pense em outras pessoas. Eu quero que você pense em você mesma. Se por acaso você identificar comportamentos, da mulher espinheiro em algumas áreas da sua vida, peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele nos criou para nós sermos como as árvores abençoadoras, como árvores frutíferas que dão muitos frutos. E nós devemos ser pessoas assim, frutíferas e que são abençoadoras. Quem cuida de algo sempre tem. Quem descuida acaba perdendo. Por isso eu te pergunto, como está a sua vida com Deus, seus relacionamentos e o seu coração? Sabe que nós precisamos cuidar de tudo isso. E cuidado exige investimento, exige tempo, perseverança, cuidado, poda, correção. Sabe que as árvores, elas são sempre podadas. E quando elas estão para ser transplantadas para um novo lugar, as raízes dela também são podadas. Então, quando o jardineiro ele poda a árvore, seja na sua copa ou nas raízes de uma árvore, não é porque ele vai jogar a árvore fora, mas é porque o desejo dele é fortalecer essa árvore, preparar essa árvore para esse novo lugar que ela vai ser plantada. Assim também acontece conosco, Deus está sempre aparando a gente. Deus, ele está sempre nos preparando para aquilo que nós vamos enfrentar. Seja no trabalho, um novo trabalho, seja um novo lugar que você vai morar, um outro país, seja numa outra igreja que você vai congregar.
Então Deus, ele está sempre aparando, né, a copa das nossas árvores, mas também as nossas raízes, as intenções do nosso coração. Se você é uma pessoa que você percebe que você está ferida hoje, ou que você está quebradiça, seus galhos, né, seus ramos não estão saudáveis, a boa notícia é que existe cura para você, existe restauração, existe um jardineiro que ele deseja cuidar de você. E existem algumas origens para as pessoas que elas estão feridas. E a origem pode ser você mesma, né? A partir do momento que você tomou a decisão de você fazer a sua própria vontade, ao invés de cumprir a vontade de Deus, isso vai gerar feridas em você, né? Você não vai estar vivendo aquilo que você gostaria de viver. Essas feridas, elas também podem vir por meio de outras pessoas. Normalmente, pessoas próximas a nós, né? Pessoas que nós consideramos. Então, essas pessoas também podem gerar feridas em nós. Elas também podem vir por causa de circunstâncias, problemas financeiros, luto, um divórcio, né, uma tragédia que aconteceu, um acidente, feridas, elas podem vir por causa dessas situações também que fogem ao nosso controle. Independente de qual seja o motivo que você percebe que você está ferida hoje, existe um Deus que ele deseja cuidar de nós. Existe um Deus que tem grandes planos para nós, que deseja realizar muitas coisas em nós e através de nós. E Ele está pronto para nos restaurar. Ele está pronto para nos nutrir, nos alimentar e nos colocar de novo nessa posição que Ele deseja para nós de frutificação. E eu quero que você tenha esse cuidado mesmo de não ver a correção divina como algo que vai te matar. Muito pelo contrário, é algo que vai te restaurar. É importante a gente saber que a correção divina, ela nunca vai ser algo superficial. Ela sempre vai ser algo profundo, vai ser algo nas nossas raízes, porque ele vai envolver o conserto das nossas motivações. Deus, ele nunca vai se impressionar com a copa das nossas árvores quando ele sabe, na verdade, que as nossas raízes estão precisando de tratamento. Então eu te pergunto, o que mais tem motivado aquilo que você está fazendo para Deus hoje? É honra para você mesmo? É visibilidade? Você deseja dar sombra para muitas outras pessoas? Ou você deseja de fato agradar a Deus? Se permita mesmo deixar que o Espírito Santo corrija as motivações do seu coração, te purifique, te transforme, mude a sua mentalidade, se permita ser corrigida pelo Senhor, porque isso vai te reposicionar no plano de Deus. Deus, ele é o nosso jardineiro. Jesus, ele é o nosso jardineiro. E ele nunca desiste das pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus hoje ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele está torcendo pelo nosso sucesso e ele não vai desistir da gente. E é por isso que a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter vergonha, a gente não precisa ter medo de se expor, porque tudo isso vai contribuir para o nosso crescimento. Minha irmã, não adianta você ficar se escondendo. Não adianta você tentar esconder aquilo que você está pensando, porque nenhuma mentira, ela se sustenta para sempre. E convenhamos, é muito melhor a gente ser verdadeira. É muito melhor a gente ser transparente, ser quem de fato nós somos. Porque aí, se tiver algo de errado, isso vai ser exposto para tratamento, você será transformada. E todas nós temos dificuldades, temos fraquezas, temos áreas que nós ainda estamos avançando em Deus. Mas qual é o melhor lugar para a gente expor essas fraquezas? É no lugar secreto, é com o Senhor. Lembra que a raiz exposta no meio do caminho não é o melhor lugar para ela. Uma raiz que ela está exposta no meio do caminho, ela só serve para ser pisada pelas outras pessoas. Porque ela não está ali no lugar adequado que ela deveria estar.
Então ela está sempre sendo pisada pelos outros. O lugar da gente expor as nossas raízes, para a gente expor as nossas dificuldades, aquilo que a gente está pensando, aquilo que precisa ser mudado, né, pela palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é no lugar secreto. E pelo fato de nós estarmos aqui neste mundo, em algum momento da nossa vida, nós seremos ofendidas, nós seremos esquecidas, injustiçadas, feridas. Essas coisas elas vão acontecer conosco, se já não aconteceram. Mas quando essas coisas acontecerem, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos exercitar o perdão. Então a gente leva essas situações a Deus, lá no nosso lugar secreto, né? A gente entrega tudo nas mãos do Senhor e a gente libera o perdão. O perdão é como um adubo que vai fortalecer as nossas raízes e que vai continuar nos levando a cumprir o destino que Deus tem para nós. Não foi assim que aconteceu com José? José foi colocado numa família que tinha inveja dele, numa família que não apoiou os sonhos dele, uma família que não se alegrou com os sonhos dele. E aí tudo aquilo que os irmãos dele fizeram para ele contribuiu depois para ele cumprir o propósito dele. E ele disse depois: foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então, se tinha uma pessoa que tinha todos os motivos para se sentir injustiçado e ferido, essa pessoa foi José. Mas ele usou isso, ele exercitou o perdão com a família dele e ele usou isso como um impulso para ele cumprir o destino que Deus havia proposto para a vida dele. E convenhamos, quantas vezes Deus já nos perdoou? Muitas vezes. Quantas vezes nós também, de forma consciente ou inconsciente, já ferimos outras pessoas, já fomos injustas com outras pessoas? Eu tenho certeza que muitas vezes. Então, quando a gente olha sob essa perspectiva, a gente não tem mais desculpas para a gente não liberar o perdão, para a gente não exercitar o perdão na nossa vida. Porque esse adubo chamado perdão vai nos fortalecer. E sabe que se você for analisar dois tipos de árvores diferentes, uma árvore que ela foi mimada demais, uma árvore que ela estava toda hora recebendo água, que ela estava toda hora recebendo suprimento, e uma árvore que ela foi simplesmente deixada ali para se desenvolver. Qual das duas árvores você acha que suportou a pressão quando a pressão veio? Que suportou o furacão, que suportou os ventos fortes? Foi a árvore que foi deixada ali para se desenvolver sozinha. Por quê? Porque a árvore, que ela foi mimada demais, como ela já recebia todo o suprimento na mão, para ela já estava muito confortável. Ela não tinha motivos para aprofundar suas raízes lá ao ponto de encontrar água. Ela não tinha essa necessidade de se aprofundar para encontrar todo o suprimento que ela precisa. Então, as raízes dela ficaram rasas demais. Então, quando veio o vento forte, ela foi derrubada, porque ela não teve um fundamento sólido. Ela não cresceu para baixo o mesmo tanto que ela estava crescida para cima. Isso derrubou essa árvore. Mas a árvore que ela foi deixada para amadurecer, para se desenvolver sozinha, ela teve que criar mecanismos. Ela teve que desenvolver muitas raízes, ela teve que se aprofundar muito no solo ao ponto de se agarrar em uma rocha. E exatamente isso fez com que essa árvore se mantesse de pé. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós estamos enraizados em Deus. Quando nós estamos com a nossa vida firme em Deus, permanecendo em Deus, independente daquilo que está acontecendo conosco. Pode vir a pressão que vier, nós vamos nos permanecer firmes. Por quê? Porque nós vamos estar com a nossa vida enraizada em Deus. Uma mensagem que eu quero deixar para você é que vale a pena buscar o plano de Deus, vale a pena conhecer aquilo que Deus tem para você.
Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é você ficar tentando dar murro em ponta de faca. Deus tem um futuro glorioso para você. Então não vale a pena você ficar buscando ser quem você não é. Lembra daquela figueira que ela foi plantada em meio a videiras? Muito provavelmente ela não conseguiu frutificar porque ela devia querer ser uma videira. Só que como ela não podia dar o fruto que uma videira dá, porque o fruto é segundo a espécie, ela não conseguiu dar figos. E muitas vezes a gente vai ter essa percepção de que a gente não se encaixa no lugar. Mas isso pode ser um presente para você, porque o fato de você não se encaixar no lugar é o próprio propósito de Deus em você em manifestação. Sabe que Moisés ele não se encaixou lá no palácio de Faraó. Daniel, ele também não se encaixou no palácio. Paulo, ele também não se encaixou. Sabe que você também não precisa se conformar nesse lugar que você está. Você pode romper, você deve romper e você deve frutificar aquilo que Deus está desejando para você. Deus, ele está desejando restaurar mulheres, restaurar a verdadeira essência das mulheres. O inimigo, ele está o tempo todo tentando nos reformar. Ele quer romper os marcos antigos. Ele quer descaracterizar a nossa essência. Mas se nós estivermos, de fato, conectadas no Senhor, nós não vamos perder essa nossa verdadeira essência. É como uma fragrância que ela precisa ser conservada. Sabe que não tem como você esconder por muito tempo aquilo que você não é. Uma hora, essa fragrância ela vai ser derramada. E aí todo mundo vai ver o que tem dentro. E você é muito preciosa para o Senhor. Você é uma carta viva de Deus. Deus tem planos, Deus tem grandes projetos para sua vida, para você abençoar muitas pessoas com aquilo que Ele colocou dentro de você. Então você precisa descobrir tudo isso em Deus, no seu lugar secreto com Deus, para que você seja uma abençoadora, uma árvore frutífera para muitas pessoas. Eu não sei se vocês lembram, mas tem aquela história da aboboreira, que ela foi uma árvore que ela já nasceu grande. Porque o propósito dela era só para dar sombra ao profeta Jonas. Então ela já foi uma árvore que ela já nasceu grande, ela nasceu do dia para a noite. No outro dia ela já estava lá grande para dar sombra para o profeta Jonas. E Jonas, ele estava naquele lugar para ver a destruição de Nínive. Ele estava ali querendo ver a ruína de outras pessoas, como um justiceiro mesmo. Só que acontece que no outro dia veio uma lagarta e comeu a aboboreira. E aquela aboboreira, ela secou. E ela morreu também da mesma forma, da noite para o dia. E quantas pessoas a gente não vê que estão assim no reino? Parece que elas já chegam e elas já são grandes. Parece que elas já chegam com uma copa muito grande, com muitas folhas verdes, mostrando de fato, né, um ativismo mesmo, sendo intensa, servindo muito, e você olha aquela pessoa, nossa, como aquela pessoa já chegou grande. Mas aí em outro momento a gente olha, elas já não estão mais tão fervorosas assim. Elas já estão desanimadas. Do mesmo jeito que elas chegaram muito grandes, elas também morrem muito rápido. Porque o que acontece? Elas se preocuparam tanto em ser tão úteis para o reino, tão importantes para o reino, que elas se esqueceram de olhar para suas raízes. Elas esqueceram que elas precisariam primeiro fortalecer a base, fortalecer o fundamento. E o que é o nosso fundamento? É vida com Deus. É meditação na palavra, é tempo com o Senhor no lugar secreto, é devocional com o Senhor, é parar um tempo para você ouvir Deus, é estar com as suas disciplinas espirituais em dia. Tudo isso você está fortalecendo a sua base. E sem raízes, minhas irmãs, uma hora
o fruto não vai aparecer mais e as suas folhas irão murchar. Porque, como nós vimos lá atrás, a essência de uma árvore, ela está na raiz. Então, mesmo tanto que você cresce para cima, você precisa crescer para baixo. Você precisa crescer para dentro. Para finalizar, mulheres enraizadas em Deus são mulheres sábias. São mulheres firmes, constantes e abundantes. São mulheres equilibradas, disciplinadas. Então, minha irmã, respeite seu processo de crescimento. Sabe que a gente não é uma mulher artificialmente processada. Não, nós somos orgânicas. Nós somos naturais. Então, existe um processo de crescimento. Não queira acelerar esse processo de crescimento colocando agrotóxico. Não, nós somos naturais. Nós somos orgânicas. Respeite o seu tempo de crescimento. Deus, ele não se impressiona com plantas de plástico. Ele se impressiona com plantas de verdade. Ainda que essas plantas tenham prazo de validade. Permaneça orgânica. Não apele para agrotóxicos. Vá no seu ritmo. Permaneça firme e constante, crescendo para cima e para dentro. E o meu desejo é que você continue produzindo muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um, permanecendo enraizada em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, se inscreva nesse canal para que você possa ter acesso às próximas resenhas que estão por vir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado um resumo em PDF desse livro, Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Esse livro vai abençoar muito a sua vida, assim como abençoa a minha. E você vai poder ter acesso a todo esse conteúdo que foi disponibilizado aqui em PDF e também algumas informações a mais. Então vale muito a pena adquirir esse material. Seja abençoado na prática da palavra e eu te espero na próxima resenha. Tchau!